Narrativa. Ouvi o aplauso começar antes mesmo de eu chegar ao palco, 200 pessoas de pé, aplaudindo por um prêmio pelo qual eu tinha trabalhado 15 anos. Líder da indústria do ano, o tipo de reconhecimento que não vem duas vezes na carreira. Eu ajeitei minha gravata e subi os degraus, apertando a mão do CEO que estava apresentando. O troféu parecia mais pesado do que o esperado quando ele me entregou. Eu virei para enfrentar a multidão, preparado para dar o discurso curto que eu tinha ensaiado. Foi quando eu vi algo errado. Olivia estava de pé no fundo do salão de baile, e ela não estava sozinha. Nossa filha, Sofia, estava ao lado dela, braços cruzados. Nosso filho, Logan, estava do outro lado. Mesma postura, mesma expressão. Eles pareciam estar participando de um funeral, não de uma celebração. Eu continuei meu discurso, agradecendo minha equipe, reconhecendo os desafios que tínhamos superado. Profissional, composto. Mas eu continuei observando eles pelo canto do olho. Olivia começou a se mover para frente pela multidão. Ela tinha uma pasta nas mãos. Sofia e Logan seguiam logo atrás, os rostos determinados. Eu encerrei meu discurso mais rápido do que o planejado. Mais aplausos, pessoas de pé de novo. E então Olivia estava lá, subindo direto no palco. A sala ficou quieta. Ela não disse uma palavra, só abriu a pasta e me entregou os papéis. Documentos de divórcio. Bem ali, na frente dos meus colegas, meus concorrentes, meu chefe. O CEO deu um passo para trás, claramente desconfortável. Eu olhei para os papéis, depois de volta para ela. Ela esperava choque. Ela esperava que eu desmoronasse, que eu implorasse para ela reconsiderar, que eu fizesse uma cena. Em vez disso, eu tirei um alfinete do bolso do meu paletó. O mesmo alfinete que eles tinham acabado de usar para assinar meu certificado de prêmio. Eu folheei as páginas, assinando cada uma sem hesitação. Minha mão ficou firme, nenhum tremor. Sofia começou a aplaudir primeiro, depois Logan se juntou. Eles estavam realmente aplaudindo a mãe deles por me humilhar em público. Algumas pessoas na multidão se mexeram desconfortáveis. Alguém tossiu. Eu terminei a última assinatura, fechei a pasta e devolvi para Olivia. Ela parecia confusa agora. Isso não estava indo de acordo com o plano dela. Eu me inclinei para perto, perto o suficiente para que só ela pudesse ouvir. Você realmente não sabe o que fez. Os olhos dela se arregalaram levemente. Eu dei um passo para trás, peguei meu prêmio e saí do palco. Não apressado, não irritado, só terminado. O CEO tentou salvar a situação com alguns comentários finais, mas eu já estava indo em direção à saída. Alguns colegas se aproximaram de mim, preocupação nos rostos, mas eu só assenti e continuei andando. Eu empurrei as portas para o corredor do hotel. Os sons da cerimônia sumiram atrás de mim. Eu tirei meu telefone e enviei uma única mensagem de texto para meu advogado. E está feito. Prossiga como discutido. A resposta veio em segundos. Entendido. Tudo já está em movimento. Eu guardei o telefone de volta no bolso e fui para o estacionamento. O ar da noite parecia fresco quando eu saí. Limpo. 3 meses de preparação tinham levado a esse momento. 3 meses observando eles planejarem esse ataque público, achando que estavam sendo espertos. 3 meses de mim planejando algo que eles nunca veriam vindo. Olivia achava que estava me dando uma lição. Ela achava que eu desmoronaria sem ela. Que eu viria rastejando de volta. Sofia e Logan achavam que estavam apoiando a mãe contra um pai que não merecia seu sucesso. Eles não tinham ideia do que eu tinha preparado enquanto eles tramavam sua pequena performance. Eu entrei no meu carro e liguei o motor. Amanhã de manhã, eles começariam a descobrir. Mas hoje à noite, eu ia dirigir para meu novo lugar, me servir um bourbon decente e curtir o silêncio. Pela primeira vez em anos, eu me sentia livre. O prêmio estava no banco do passageiro ao meu lado, refletindo as luzes da rua enquanto eu dirigia embora. Líder da indústria do ano. Eu tinha conquistado através de trabalho duro, dedicação e sacrifício. Eles tentaram tirar esse momento de mim. Em vez disso, eles só tornaram ele memorável por razões completamente diferentes. Eu sorri para mim mesmo enquanto entrava na rodovia. Eles queriam uma reação. Eles queriam drama. O que eles estavam prestes a receber era algo muito mais efetivo. Consequências. 6 semanas antes da cerimônia, eu notei algo errado. Olivia sempre foi transparente com o telefone dela. Deixava na bancada, de tela para cima, nunca se importava com telas de privacidade. Mas naquela manhã de terça, ela pegou ele no segundo que apitou e foi para o banheiro checar. Pequena coisa. Provavelmente nada. Exceto o que aconteceu de novo naquela noite. E no dia seguinte. E no dia depois disso. Eu não sou do tipo ciumento. Nunca fui. Mas eu sou observador. 20 anos em gerenciamento de projetos te ensina a detectar padrões, inconsistências, coisas que não batem. Quinta noite, Sofia veio para o jantar. Normalmente, ela me abraçaria primeiro quando entrava. Dessa vez, ela foi direto para a mãe, sussurrou algo, e as duas desapareceram na cozinha. Quando eu segui 1 minuto depois, elas pararam de falar imediatamente. Tudo bem? Eu perguntei. Bem.
Sofia disse, não encontrando meus olhos. Só conversa de garotas. Conversa de garotas. Aos 26 anos, Sofia nunca foi do tipo de ter segredos com a mãe. Elas tinham um bom relacionamento, claro, mas isso parecia diferente. Conspiratório. Logan apareceu no fim de semana seguinte. Ele morava a 2 horas de distância e raramente visitava sem ligar antes. No entanto, lá estava ele, sentado na sala com Olivia e Sofia quando eu cheguei em casa de um evento de trabalho no sábado à tarde. A conversa morreu no momento em que eu entrei. Ei, pai. Logan disse, se levantando rápido demais. Só passei para ver a mãe. Bom te ver. Eu respondi, colocando minhas chaves na mesa. Fica para o jantar. Não posso. Tenho planos na cidade. Ele foi embora 15 minutos depois. Dirigiu 2 horas para passar menos de 1 hora com a mãe e foi embora no momento em que eu cheguei. Eu me servi um copo d'água e sentei do outro lado de Olivia. O que está acontecendo? O que você quer dizer? Logan dirigindo todo esse caminho por 20 minutos. Sofia sussurrando com você na cozinha. Seu telefone de repente precisando de um guarda-costas. Ela riu, mas soou forçado. Você está imaginando coisas. Logan queria pegar algo emprestado. Sofia e eu estávamos falando sobre o emprego dela. E meu telefone. Ela ergueu ele. Nada mudou. Mas tudo tinha mudado. Naquela noite, depois que ela dormiu, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu chequei o laptop dela. Ela tinha deixado aberto na mesa da sala de jantar. E-mail ainda logado. Eu encontrei o fio imediatamente. Linha de assunto, o plano. Meu estômago revirou enquanto eu lia as mensagens. Olivia, Sofia, Logan, e 2 amigas de Olivia do círculo social dela. Elas estavam discutindo sobre mim há semanas. Ele sempre priorizou o trabalho sobre a família. Essa cerimônia de premiação é perfeita. Público, humilhante, necessário. Nós precisamos mostrar a ele que não vamos tolerar ser tratados como secundários mais. Sofia escreveu, a mãe merece melhor. Nós devemos apoiar ela completamente nisso. Logan acrescentou, concordo. Ele precisa de um chamado de atenção. Elas estavam planejando me entregar papéis de divórcio na minha cerimônia de premiação. Elas já tinham consultado um advogado. Olivia tinha tudo redigido e pronto. Elas estavam só esperando a data. A cerimônia era em 6 semanas. Eu sentei lá na sala escura. Lendo meses de reclamações que eu nunca tinha ouvido diretamente. Queixas que eu nunca tinha tido chance de abordar. Acusações de que eu era emocionalmente distante. Obcecado por trabalho. Tomando eles por garantidos. Algumas delas podiam ser verdade. Eu trabalhava longas horas. Eu viajava negócios. Mas eu tinha feito tudo para prover para essa família. Para dar segurança, oportunidades, uma vida confortável. E em vez de falar comigo, elas decidiram me humilhar. Eu fechei o laptop com cuidado, garantindo que tudo parecesse intocado. Depois fui para o quarto de hóspedes e deitei, encarando o teto. Pela manhã, eu tinha tomado minha decisão. Se elas queriam jogar esse jogo, eu deixaria. Eu daria exatamente o que elas estavam planejando. Mas eu estaria pronto. Eu passei a semana seguinte consultando discretamente meu próprio advogado. Não o advogado da família que tínhamos usado para nossos testamentos e planejamento patrimonial. Alguém novo. Alguém que se especializava em casos difíceis. Eu abri uma conta bancária separada que Olivia não sabia e transferi fundos com cuidado, dentro dos limites legais. Eu documentei tudo. Nossa situação financeira. Os hábitos de gastos dela. As mensagens que eu tinha encontrado. Eu comecei a registrar datas e horas quando ela me excluía de conversas. Quando as crianças visitavam mas iam embora quando eu chegava. Quando ela fazia planos sem me mencionar. 2 semanas antes da cerimônia, eu encontrei a casa que eu queria. Um lugar pequeno a 20 minutos fora da cidade. Já mobiliada. Disponível para ocupação imediata. Eu dei um depósito usando fundos da minha conta separada. Eu arrumei uma mala e deixei no porta-malas do carro. Documentos. Roupas. Essenciais. Depois eu esperei. Olivia não tinha ideia de que eu sabia. Sofia e Logan continuaram com as chamadas de apoio para a mãe. A polidez fria comigo. Elas achavam que estavam sendo sutis. Na semana da cerimônia, Olivia perguntou se podia ir. Eu sei que tivemos alguma distância ultimamente, ela disse, tentando soar sincera. Mas eu quero te apoiar. Isso é uma grande conquista. Claro, eu disse a ela. Eu apreciaria isso. Ela sorriu. Provavelmente achou que estava sendo esperta, me fazendo convidá-la para meu próprio ataque. Na noite antes da cerimônia, eu confirmei tudo com meu advogado. As contas estavam separadas. A propriedade estava segura. Os documentos estavam preparados. Você tem certeza dessa abordagem? Ele perguntou. Completamente. A maioria das pessoas tentaria aconselhamento primeiro.
Ou pelo menos uma conversa. Elas tiveram meses para falar comigo. Elas escolheram humilhação em vez disso. Eu só estou aceitando a decisão delas e garantindo que estou preparado para o que vem depois. Ele pausou. Você está mais calmo que a maioria dos clientes nessa situação. Eu tive 3 meses para processar. Na manhã da cerimônia, eu vesti meu melhor terno, ajeitei minha gravata e me olhei no espelho. Hoje à noite mudaria tudo. Mas ao contrário delas, eu sabia exatamente o que estava vindo. E eu estava pronto. Os problemas começaram há cerca de 2 anos, embora eu não tenha reconhecido na época. Olivia se juntou a um novo grupo social. Mulheres que ela conheceu através de um workshop de bem-estar. Elas se encontravam a cada 2 semanas para vinho e conversa. Inofensivo o suficiente. Eu incentivei. Ela merecia amigas e tempo para si mesma. Mas o tom da nossa casa começou a mudar depois dessas reuniões. Ela voltava para casa e de repente tinha opiniões sobre coisas que nunca a incomodaram antes. Meu horário de trabalho. A maneira como eu lidava com decisões domésticas. Como eu me comunicava. Emily diz que o marido dela sempre pergunta sobre o dia dela primeiro quando chega em casa. Lauren mencionou que o marido dela planeja noites de encontro todo mês sem ela ter que sugerir. O marido da Raquel fez um curso de cerâmica com ela só para passar tempo juntos. Eu tentei. Eu perguntei sobre o dia dela. Eu planejei jantares fora. Eu até nos inscrevi para uma aula de culinária juntos, embora eu seja terrível na cozinha e nós dois sabíamos disso. Mas nada nunca era suficiente. Os comentários continuavam vindo. Sempre enquadrados como o que outros maridos faziam. Sempre implicando que eu estava falhando. Sofia pegou os mesmos padrões. Ela visitava e fazia observações sobre o quanto eu trabalhava. Como eu checava meu telefone durante conversas. Como eu parecia distraído. Pai, você sempre está pensando no trabalho. Pai, quando foi a última vez que você e a mãe foram de férias? Pai, você precisa estar mais presente. Eu escutei. Eu fiz ajustes. Eu reduzi meu horário de viagens em 20%. Eu parei de checar e-mails depois das 8 da noite. Eu planejei uma viagem de fim de semana para as montanhas que Olivia queria fazer. Ela cancelou 2 dias antes de sairmos. Disse que tinha esquecido de um compromisso com o grupo de bem-estar. Logan era diferente. Ele sempre foi mais próximo da mãe e eu aceitava isso. Algumas crianças se ligam mais com um dos pais do que o outro. Mas a atitude dele comigo mudou também. Menos respeito. Mais julgamento. Durante uma visita no Natal passado, ele fez um comentário sobre como eu perdi a formatura dele no ensino médio por causa de uma viagem de trabalho. Isso foi há 8 anos. Eu disse, surpreso que ele trouxe à tona. Eu pedi desculpas na época. A reunião não podia ser remarcada. Sim, bem, algumas coisas você não pode recuperar. Olivia estava lá, assentindo. Ele tem o direito de ter sentimentos sobre isso. Claro que tem. Eu estive em todos os eventos importantes desde então. Todos os aniversários. Todos os feriados. A formatura da faculdade dele. Não é sobre aparecer, Olivia disse. É sobre estar emocionalmente presente quando você está lá. Emocionalmente presente. Essa frase começou a aparecer em todo lugar. Em discussões. Em conversas casuais. Em mensagens de texto da Sofia. Eu perguntei a Olivia o que ela queria dizer com isso. O que, especificamente, eu estava fazendo errado. Se você tem que perguntar, isso é parte do problema. Como você conserta algo quando ninguém te diz o que está quebrado? Eu sugeri aconselhamento. Ela disse que não precisávamos. Que eu só precisava tentar mais. Então eu tentei mais. Voltei para casa mais cedo. Guardei meu telefone durante o jantar. Perguntei mais. Escutei com mais cuidado. Mas a distância continuou crescendo. Meses antes da cerimônia, eu ouvi uma ligação. Olivia estava no quintal, falando com uma das amigas do grupo de bem-estar. Não, ele não é abusivo nem nada. Ele só não entende. Ele acha que prover financeiramente é o mesmo que ser um parceiro. Eu fiquei pela janela da cozinha, escutando. Exatamente. Foi o que eu disse para Sofia. Seu pai trabalha duro, mas ele não entende trabalho emocional. Ele não vê todo o trabalho invisível que vai para manter uma casa e uma família. Trabalho invisível. Trabalho emocional. Esses eram termos novos que eu continuava ouvindo, sempre entregues como acusações. Eu pagava a hipoteca. Eu cuidava da manutenção do carro. Eu cuidava do quintal. Dos reparos. Das finanças. Eu nunca reclamei de Olivia não trabalhar fora de casa. Ela queria se focar em criar as crianças, e eu apoiei essa decisão completamente. Mas aparentemente, nada disso contava como contribuição. Na semana seguinte, eu tentei uma abordagem diferente. Eu fiz uma lista de tudo que eu fazia pela casa, e tudo que ela fazia. Não para começar uma briga, mas para entender o desequilíbrio que todo mundo continuava mencionando. Quando eu mostrei para Olivia, ela riu. Não uma risada gentil.
Você realmente fez uma planilha de tarefas domésticas? Isso é exatamente do que eu estou falando. Você transforma tudo em uma transação. Eu estou tentando entender o que você precisa de mim. Eu preciso que você só saiba. Eu preciso que você note quando as coisas precisam ser feitas sem eu pedir. Eu preciso que você se importe com a família tanto quanto se importa com sua carreira. Eu me importo com essa família. Tudo que eu faço é por essa família. Não, ela disse, e a voz dela era fria. Tudo que você faz é por você. A carreira, os prêmios, o reconhecimento. Nós somos só o fundo para sua história de sucesso. E isso doeu. Mais do que eu queria admitir. Eu saí daquela conversa sentindo como se tivesse levado um soco. Eu tinha passado 20 anos construindo uma vida para nós. Uma casa confortável. Segurança financeira. Oportunidades para nossas crianças. E de alguma forma, eu era o vilão. Sofia reforçou durante a visita seguinte. A mãe está certa, você sabe. Você nunca está completamente aqui. Mesmo quando você está fisicamente presente, sua mente está em outro lugar. Eu estou construindo uma carreira que provê para todos nós. Nós não precisamos de mais dinheiro, pai. Nós precisamos de você. Mas quando eu tentei estar mais presente, quando eu tirei tempo do trabalho, quando eu foquei inteiramente na família, ainda não era suficiente. Sempre tinha algo que eu estava perdendo. Algum padrão invisível que eu não estava atendendo. Ele parou de me ligar diretamente. Se ele precisava de algo, ele mandava mensagem para Olivia e ela repassava. Como se eu fosse difícil demais para se comunicar diretamente. Eu comecei a me sentir como um estranho na minha própria casa. Alguém que pagava as contas, mas não era realmente parte da família. Um personagem coadjuvante na história de todo mundo. Então eu encontrei aqueles e-mails. Os que planejavam minha humilhação pública. E de repente, tudo fez sentido. Isso não era sobre eu ser emocionalmente distante ou focado no trabalho. Isso era sobre elas construindo uma narrativa onde eu era o problema. Onde tudo errado na nossa família era culpa minha. Onde elas estavam justificadas em qualquer coisa que decidissem fazer. Elas precisavam que eu fosse o vilão para que pudessem se sentir justas sobre me trair. Olivia passou 2 anos envenenando nossas crianças contra mim. Comentários sutis. Observações estratégicas. Sempre me enquadrando como inadequado. Como falhando em atender algum padrão indefinido. E Sofia e Logan. Em vez de falar comigo diretamente, aceitaram a versão dela dos eventos como verdade. Elas tomaram sua decisão. Eu era culpado sem julgamento. Sentenciado sem defesa. Então eu tomei a minha. Se elas queriam que eu fosse embora, eu iria. Mas eu faria nos meus termos. Com minha dignidade intacta e meu futuro seguro. Elas achavam que estavam me dando uma lição. Elas não tinham ideia de que estavam prestes a aprender uma elas mesmas. Na manhã depois da cerimônia, eu acordei no meu novo lugar pela primeira vez. A luz do sol entrava por janelas desconhecidas. A cama era diferente. Os sons eram diferentes. Tudo era diferente. E parecia bom. Eu fiz café na pequena cozinha, de pé na bancada em silêncio. Sem tensão. Sem pisar em ovos. Só silêncio. Meu telefone tinha explodido desde a noite passada. 17 chamadas perdidas de Olivia. 8 de Sofia. 5 de Logan. Dezenas de mensagens de texto. Eu não li elas. Não ouvi as mensagens de voz. Eu encaminhei tudo para meu advogado, Sr. Thompson, e bloqueei os números deles. Elas podiam se comunicar através de canais legais agora. Às 9 da manhã, Thompson me ligou. Elas estão em pânico, ele disse. Sua esposa tentou ligar para meu escritório 4 vezes já. O que você disse a ela? Que toda a comunicação vai através de mim agora. Ela quer saber onde você está, se você está bem, se você pensou nisso. As palavras dela, e os arranjos financeiros, todos prontos. A partir da meia-noite passada, as contas conjuntas foram legalmente separadas conforme os termos que você estabeleceu. Ela tem acesso ao que foi acordado no pré-nupcial. Nada mais. Cartões de crédito no seu nome foram cancelados. A casa é sua, comprada antes do casamento. Ela tem 60 dias para desocupar. Bom. Ela não está feliz com isso. Diz que não tinha ideia das especificidades do pré-nupcial. Ela assinou há 20 anos. Não é problema meu se ela não leu com cuidado. Thompson pausou. Suas crianças também estão tentando me alcançar. Elas estão alegando que você abandonou a família. Que isso é uma reação desproporcional. Elas aplaudiram quando ela me entregou os papéis de divórcio em público. Elas deixaram sua posição clara. Justo. O que você quer que eu diga a elas? Nada. Elas são adultas. Se elas tiverem perguntas legais, podem contratar seus próprios advogados. Depois que eu desliguei, eu sentei na varanda dos fundos com meu café. A propriedade tinha um pequeno quintal dando para a floresta. Pacífico. Privado. Tudo o que eu precisava. Meu telefone de trabalho apitou.
O CEO. Ei, eu só queria checar depois da noite passada. Isso foi inesperado. Foi, eu concordei. Mas está resolvido. Você assinou os papéis bem ali no palco. Isso exigiu coragem. Isso exigiu aceitação. Ela fez a escolha dela. Eu respeitei. Ainda assim, se você precisar de folga, podemos arranjar. Eu não preciso. O trabalho é o único lugar onde meu valor não é questionado. Estarei lá segunda como de costume. Tudo bem. E pelo que vale, aquele prêmio foi bem merecido. Não deixe drama pessoal diminuir isso. Eu não vou. Segunda de manhã, eu fui para o escritório como se nada tivesse acontecido. Minha equipe sabia que algo estava errado, mas ninguém perguntou diretamente. Eu apreciei isso. No almoço, meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu atendi. Pai. Sofia. Você precisa parar de ligar. Qualquer coisa que você quiser dizer vai através do Sr. Thompson. Pai. Por favor, só escuta. A mãe está devastada. Ela não achou que você realmente ia prosseguir. Ela me entregou papéis de divórcio na frente de 200 pessoas. O que exatamente ela achou que ia acontecer? Ela achou que você lutaria pelo casamento. Ela achou que ia te acordar. Eu ri. Não consegui evitar. Acordar? Sofia. Eu passei 2 anos tentando descobrir o que estava errado. Eu perguntei. Eu ajustei. Eu sugeri aconselhamento. Em vez de falar comigo, vocês todas conspiraram para me humilhar. Você ficou no palco e aplaudiu. Nós estávamos apoiando a mãe celebrando minha humilhação. Sim, eu peguei essa mensagem alto e claro. Pai, nós podemos consertar isso. Não, vocês não podem. Eu estou cansado de ser tratado como um problema que precisa de conserto. Eu estou cansado de ser julgado por padrões que ninguém se importou em explicar. Diz para sua mãe que ela conseguiu exatamente o que queria. O divórcio que ela planejou por semanas. Eu só tornei eficiente. Eu desliguei. 2 dias depois, Logan apareceu no meu escritório. A segurança me ligou antes de deixar ele subir. Manda ele embora, eu disse. Ele diz que é urgente. Emergência familiar. Não tem emergência. Ele está tentando manipular para entrar. Diz para ele ir embora ou eu vou mandar escoltarem ele para fora. Logan foi embora. Mas não antes de me mandar uma longa mensagem sobre como eu estava sendo infantil. Como eu estava destruindo a família. Como eu devia a eles uma conversa. Eu encaminhei para Thompson sem ler tudo. Semana 2 trouxe a realidade financeira para casa para elas. Olivia tinha usado cartões de crédito no meu nome por anos. Compras, jantares fora, dias de spa, aqueles retiros do grupo de bem-estar. Os cartões foram todos cancelados. A conta bancária dela tinha o valor especificado no nosso pré-nupcial. Confortável, mas não ilimitado. Ela tinha vivido bem além do que ela pessoalmente contribuía. Agora ela estava enfrentando orçamentos reais. Sofia ligou para Thompson diretamente, perguntando se eu podia reconsiderar cortar a mesada de Olivia. Ele explicou que não tinha mesada. Tinha uma separação legal de ativos baseada em um pré-nupcial que Olivia tinha assinado. Mas ela não pode manter o estilo de vida dela com esse valor. Então ela vai precisar ajustar o estilo de vida ou encontrar emprego. Logan tentou uma abordagem diferente. Me mandou um e-mail sobre como Sofia precisava de ajuda com os empréstimos estudantis dela. Como ele estava lutando com o aluguel. Como eles sempre contaram com apoio familiar. Eu não respondi. Eles tinham 26 e 28 anos de idade. Adultos com diplomas universitários e empregos. Eles apoiaram o plano da mãe de me humilhar. Eles podiam se sustentar agora. Na semana 3, o grupo de amigas começou a desmoronar. Emily e Lauren, as 2 amigas que estavam tão envolvidas em planejar o ataque da cerimônia, de repente não retornavam ligações de Olivia. Raquel parou de responder mensagens. Acontece que, elas estavam interessadas no estilo de vida, os jantares fora, os retiros caros de bem-estar que eu tinha financiado sem perceber. Uma vez que isso secou, as amizades também. Olivia tentou me ligar diretamente, usando um número diferente. Eu atendi uma vez, só para deixar claro. Nós precisamos conversar, ela disse. Voz trêmula. Não, nós não precisamos. Nós estamos divorciados. Isso é o que você queria. Eu queria que você se importasse o suficiente para lutar por nós. Você queria drama. Você queria que eu desmoronasse. Que eu implorasse. Que eu provasse que te amava grovelando. Mas isso não é amor. Isso é manipulação. As crianças sentem sua falta. As crianças celebraram quando você me entregou os papéis. Elas fizeram sua escolha. Elas estavam me apoiando. Elas não entenderam. Elas são adultas, Olivia. Elas entenderam perfeitamente. Elas só não acharam que haveria consequências. Vocês todas acharam que eu viria rastejando de volta. Mas aqui está a coisa que você nunca entendeu. Eu não imploro.
Eu não persigo. Quando alguém me mostra que não me quer, eu acredito neles. Eu cometi um erro. Você fez uma escolha. Você planejou por semanas. Você envolveu nossas crianças. Você executou da maneira mais pública, humilhante possível. Isso não foi um erro. Isso foi calculado. Por favor. Eu desliguei. Um mês depois da cerimônia, eu recebi uma ligação do meu advogado. Sua esposa contratou um advogado. Elas estão tentando contestar o pré-nupcial. Em que bases? Alegando que ela assinou sob coação. Que ela não entendeu o que estava concordando. Ela teve seu próprio advogado revisar há 20 anos. Tudo está documentado. Eu sei. Isso é um movimento de desespero. Elas vão perder. Mas vai arrastar as coisas e custar dinheiro que ela não tem. Deixa elas tentarem. Eu tenho documentação para tudo. Thompson pausou. Você está lidando com isso notavelmente bem. Eu tive 3 meses para preparar. Elas tiveram 3 meses para reconsiderar. Elas escolheram esse caminho. Agora elas estão nele. Naquela noite, eu me servi um bourbon e sentei na minha varanda dos fundos. As estrelas eram visíveis aqui fora, longe das luzes da cidade. O ar era fresco e limpo. Meu telefone ficou silencioso. Sem ligações. Sem mensagens. Sem demandas no meu tempo ou atenção. Pela primeira vez em anos, eu me sentia como eu mesmo de novo. Elas tentaram me quebrar em público. Em vez disso, elas me libertaram. E elas estavam só começando a perceber o que isso significava. 3 meses depois da cerimônia, minha vida tinha se transformado completamente. Eu comecei com marcenaria. Parece aleatório, mas a casa veio com uma pequena oficina na garagem, e eu sempre quis aprender. Construí uma estante no primeiro mês. Depois uma mesa de centro. Trabalhando com minhas mãos. Criando algo tangível. Parecia satisfatório de maneiras que eu não esperava. Meu colega, Ryan, me convidou para entrar no jogo de pôquer semanal dele. 7 caras. Casas rotativas. Nada sério. Só cerveja, cartas e conversa. Eu tinha esquecido como era ter amigos que não exigiam nada de mim exceto aparecer. O trabalho estava indo bem. O prêmio tinha aberto novas portas. 2 empresas me contataram sobre posições executivas. Eu não estava procurando sair, mas era bom ser desejado. Ter meu valor reconhecido. Enquanto isso, o mundo de Olivia estava desmoronando. Eu não procurei informação. Não precisava. Mas a palavra se espalha de maneiras que você não pode controlar. Ele disse e ligou para Ryan, que ele conhecia da faculdade. Perguntou se eu tinha mencionado algo sobre reconciliação. Ryan me contou sobre isso depois da noite de pôquer. Eu disse a ele que não me envolvo nos negócios dos outros, Ryan disse, distribuindo outra mão. Mas ele parecia bem desesperado. Disse que a mãe deles está lutando financeiramente. Ela tem o que o pré-nupcial alocou. Isso é mais que justo. Ele mencionou algo sobre ela ter que arranjar um emprego. Como se isso fosse algum tipo de tragédia. Eu balancei a cabeça. Ela não trabalhou em 25 anos por escolha. Eu apoiei isso. Mas ela tem 52, saudável e capaz. Ela pode dar um jeito. Sofia se aproximou da minha esposa também. Outro cara acrescentou. Martin, que trabalhava na contabilidade. Perguntou se Sarah podia falar com você sobre cura familiar. Minha esposa fechou isso rápido. Apreciou isso. Pelo que vale, Martin continuou. O que elas fizeram naquela cerimônia foi bagunçado. Você lidou com mais classe do que a maioria das pessoas teria. Os outros assentiram concordando. Parecia bom estar perto de pessoas que não me viam como vilão. Por volta dessa época, eu esbarrei em alguém do meu passado. Emma Reis. Nós namoramos brevemente na faculdade, muito antes de Olivia. Ela tinha se mudado de volta para a cidade depois de um divórcio dela. Nós nos encontramos em uma livraria. Eu estava pegando um manual de marcenaria. Ela estava olhando ficção. Nós nos reconhecemos imediatamente. De jeito nenhum, ela disse, sorrindo. Quanto tempo faz? 25 anos. Mais ou menos. Nós pegamos um café. Colocamos a vida em dia. Ela esteve casada por 15 anos. 2 crianças. Marido a deixou por alguém no escritório dele. Ela falou sobre isso sem amargura. Só aceitação de fato. E você? Ela perguntou. Eu contei a versão curta. A cerimônia. O divórcio. A mudança. Isso é brutal, ela disse. Público assim. Foi esclarecedor, na verdade. Me mostrou exatamente onde eu estava. Como você está lidando com isso? Melhor do que eu esperava. Melhor do que eu provavelmente deveria. Ela riu. É assim que você sabe que tomou a decisão certa. Quando sair parece alívio em vez de perda. Nós trocamos números. Começamos a nos encontrar para café regularmente.
Nada romântico. Só duas pessoas que entendiam como era reconstruir depois de um casamento acabar mal. Enquanto isso, as tentativas de Olivia de contestar o pré-nupcial não iam a lugar nenhum. Thompson ligou com uma atualização. O juiz rejeitou a alegação dela. Disse que a documentação era completa. Ela teve aconselhamento legal independente na época. E não tem evidência de coerção. Ela é responsável pelas taxas do advogado dela, que não são baratas. Quanto custou para ela? Provavelmente cerca de $15 mil. Dinheiro que ela não precisava gastar se tivesse aceitado os termos originais. Ela estava esperando um pagamento maior. Ela estava esperando que você se sentisse culpado e resolvesse. O juiz deixou claro que não é assim que pré-nupciais funcionam. Sofia arranjou um segundo emprego. Bartender nos fins de semana para cobrir as despesas dela. Logan se mudou para um apartamento mais barato com 2 colegas de quarto. Os dois estavam aprendendo o que significava se sustentar sem rede de segurança. Eu não sentia satisfação nas lutas delas. Mas eu não sentia culpa também. Elas eram adultas que fizeram escolhas adultas. Consequências eram parte do pacote. Olivia foi forçada a listar a casa. Ela não conseguia manter sozinha. Não com impostos de propriedade e utilidades. A casa que eu comprei antes do nosso casamento que eu mantive e melhorei por 20 anos. Ela tinha 60 dias para desocupar conforme a ordem judicial. E ela esperou até o último minuto para começar a procurar outro lugar. Ela acabou em um condomínio pequeno do outro lado da cidade. 2 quartos. Comodidades básicas. Nada como o que ela estava acostumada. As amigas do grupo de bem-estar dela tinham desaparecido completamente nesse ponto. Sem mais retiros caros. Sem mais dias de spa. Só realidade. Por volta do mês 2, Emma e eu começamos a passar mais tempo juntos. Ainda só amigos. Mas amigos confortáveis. Ela vinha e nós trabalhávamos em projetos juntos. Ela me ensinou a fazer massa decente do zero. Eu ajudei ela a instalar prateleiras no escritório dela em casa. Você é boa companhia, ela disse uma noite. Depois que terminamos o jantar. Fácil de estar por perto. Você também. Seu ex-marido era um idiota. Eu ri. Isso é generoso da sua parte. Eu falo sério. Você é estável. Pensativo. Você realmente escuta quando as pessoas falam. Isso é raro. Talvez eu tenha aprendido com erros. Talvez você sempre foi assim e ela só não apreciou. Era um pensamento bom. Se era verdade ou não, eu apreciei ouvir. Em um sábado de manhã, eu esbarrei em Logan na loja de ferragens. Literalmente quase andei direto nele perto da seção de tintas. Ele parecia cansado. Mais velho do que deveria aos 28. Pai. Logan. Silêncio constrangedor. Outros clientes se movendo ao nosso redor. Como você está? Ele perguntou finalmente. Bem. Você. Me virando. Ele mudou o peso. Olha, eu tenho querido falar com você. Então você deveria ligar para Thompson. Ele cuida de toda a comunicação. Pai, vai. Eu sou seu filho. Você era meu filho quando ficou no palco e aplaudiu. Você deixou sua posição clara. Eu estava apoiando a mãe. Você estava celebrando minha humilhação. Tem uma diferença. O rosto dele corou. Você não precisava cortar todos nós. Sofia e eu estamos lutando. Vocês estão trabalhando. Vocês têm empregos. Isso não é lutar. Isso é ser adulto. Nós não podemos pagar. Não podem pagar o quê? O estilo de vida que eu estava subsidiando? Bem-vindos ao que a maioria das pessoas da idade de vocês lida. Vocês têm diplomas, saúde, oportunidades. Deem um jeito. Você está sendo cruel. Eu estou sendo consistente. Vocês escolheram lados. Vocês não podem mudar de ideia agora que não gostam do resultado. Eu passei por ele em direção ao caixa. Ele não seguiu. Naquela noite, Emma veio com comida para a viagem. Nós sentamos na varanda, comendo e falando sobre nada importante. Tempo. Livros. A nova cafeteria no centro. Você parece mais leve, ela disse. Do que quando nos reconectamos pela primeira vez. Eu me sinto mais leve. Sem arrependimentos sobre como você lidou com tudo? Eu pensei sobre isso. Nenhum. Elas queriam que eu fosse embora. Eu fui. Elas queriam que as consequências fossem unilaterais. Elas estavam erradas. A única coisa que eu me arrependo é não ter visto mais cedo. Visto o quê? Que eu estava trabalhando tão duro para agradar pessoas que já tinham decidido que eu não era suficiente. Eu estava perseguindo aprovação que eu nunca ia conseguir. Ela assentiu, entendendo. E estive lá. Agora eu só estou fazendo coisas que eu realmente gosto. Construindo móveis. Jogando pôquer. Tendo conversas reais com pessoas que não contam pontos. Parece saudável. É.
Meu telefone apitou. Mensagem de um número desconhecido. Eu dei uma olhada. Pai, é a Sofia. Estou usando o telefone de uma amiga. Por favor, podemos só conversar? A mãe está realmente lutando e eu acho que se você a visse você. Eu deletei sem terminar. Emma ergueu uma sobrancelha. Sofia, eu expliquei. Terceira tentativa essa semana. Você não está tentado? Para voltar a ser culpado por tudo? Para voltar para uma situação onde eu sou culpado até prova em contrário? Não. Eu não estou tentado. Bom. Você merece melhor que isso. Eu olhei para ela. Você sabe o que é estranho? Eu passei 20 anos com alguém que me fez sentir que eu nunca era suficiente. 3 meses fora. E eu finalmente sinto que sou exatamente quem eu devo ser. Isso não é estranho, Emma disse. Isso é chamado de se encontrar de novo. Mês 3 trouxe a data final no tribunal. Tudo foi resolvido. Ativos divididos conforme o pré-nupcial. Casa vendida. Olivia pegou sua parte, que era substancial. Só não o que ela esperava. Thompson me ligou depois. E está feito. Oficialmente divorciado. Ela parecia ruim no tribunal. Eu não preciso de detalhes. Justo. Ela perguntou se você consideraria a mediação familiar. Pelo bem das crianças. As crianças são adultas. Se elas quiserem um relacionamento comigo, elas sabem como se desculpar. Até lá, eu estou bem. Entendido. Parabéns, a propósito. Você é oficialmente um homem livre. Eu desliguei e olhei ao redor da minha casa. Meu espaço. Minhas regras. Minha paz. O prêmio ainda estava na estante que eu construí. Bem ao lado de uma foto minha do grupo de pôquer do Ryan. Uma nova vida, construída dos destroços da antiga. Elas tentaram me destruir naquela noite na cerimônia. Em vez disso, elas me libertaram. E eu não estava olhando para trás. 6 meses depois da cerimônia, eu participei de outro evento da indústria. Conferência regional. Nada tão grande quanto a cerimônia de premiação, mas networking importante. Eu estava no bar entre sessões quando senti alguém me observando. Olivia. Ela parecia diferente. Mais magra. Cabelo mais curto. Vestindo roupas que eu não reconhecia. Provavelmente porque ela teve que comprar elas mesma em vez de passar o cartão sem pensar. Ela se aproximou devagar, cautelosa. Eu não sabia que você estaria aqui, ela disse. É uma conferência da indústria. Claro que eu estou aqui. Podemos conversar? Só 5 minutos. Eu chequei meu relógio. Você tem 3. Ela se encolheu com a frieza, mas continuou. Eu estava errada. Sobretudo. A cerimônia. A maneira como eu te tratei. Virar as crianças contra você. Eu tive tempo para pensar, e eu entendo agora o que eu joguei fora. Bom para você. É isso. Isso é tudo que você tem a dizer. O que você esperava, Olivia? Você passou 2 anos construindo um caso contra mim em vez de falar comigo. Você planejou minha humilhação pública com nossas crianças. Você conseguiu exatamente o que orquestrou. Eu simplesmente aceitei. Eu achava que você lutaria por nós. Eu lutei. Por anos. Você só nunca notou porque não parecia o drama que você queria. Eu terminei minha bebida. Você queria que eu desmoronasse. Que eu implorasse. Que eu provasse que te amava grovelando. Mas isso não é amor. Isso é manipulação. As crianças querem te ver. As crianças são bem-vindas para se aproximar quando estiverem prontas para se desculpar. Até lá, eu não estou interessado. Você realmente seguiu em frente. Não era uma pergunta. Completamente. Ela me olhou como se estivesse vendo um estranho. Talvez estivesse. Talvez eu tenha sido um estranho para mim mesmo por anos, interpretando um papel em uma família que nunca me valorizou de verdade. Eu ouvi que você está vendo alguém. Isso não é da sua conta. Eu achava que talvez depois de algum tempo. Não. Não tem talvez. Não tem reconciliação futura. Você fez sua escolha na frente de 200 pessoas. Eu respeitei essa escolha. Agora você vive com ela. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Uma vez, isso teria me quebrado. Agora eu não sentia nada. Desculpa, ela sussurrou. Eu tenho certeza que você está. Desculpa que não deu certo do jeito que você planejou. Desculpa que você está enfrentando consequências. Desculpa que perdeu seu estilo de vida confortável. Mas você não está desculpa pelo que fez. Você está desculpa pelo que aconteceu depois. Eu me levantei, ajeitei meu paletó. Seus 3 minutos acabaram. Tenha uma boa vida, Olivia. Eu saí. Ela não seguiu. Na saída da conferência, Emma estava esperando. Nós tínhamos dirigido juntos. Ela sorriu quando me viu.
Pronto para ir? Definitivamente. Como foi o resto da conferência? Produtivo. Fiz algumas boas conexões. Ela não perguntou se eu vi Olivia. Ela não precisava. Nós tínhamos passado o ponto onde minha ex-esposa importava para qualquer um de nós. Nós dirigimos para casa pelo trânsito da noite, falando sobre planos para o jantar e projetos de fim de semana. Conversa simples, fácil. Sem agendas escondidas. Sem minas emocionais. Naquela noite, eu fiquei na minha oficina, dando toques finais em uma mesa de jantar que eu construí. Carvalho sólido. Lixado à mão. Construída para durar. Meu telefone ficou quieto. Sem ligações desesperadas. Sem viagens de culpa. Sem demandas. Só paz. Elas tentaram me destruir naquela noite na cerimônia, achando que humilhação me quebraria. Em vez disso, isso me libertou de pessoas que nunca apreciaram o que eu trazia para as vidas delas. Eu aprendi algo valioso da experiência toda. Quando alguém te mostra que não te valoriza, acredite neles. Não lute por pessoas que não lutam por si mesmas. Não fique onde você não é desejado. E mais importante, não olhe para trás. O prêmio ainda estava na minha prateleira. Um lembrete não do que eu perdi, mas do que eu ganhei. Meu autorrespeito. Minha paz. Minha vida. Elas achavam que estavam me dando uma lição naquela noite. Elas estavam certas. Só não a lição que elas pretendiam.